E aí, pessoal, boa tarde. Vamos começar já a toda já. Já podem ir mandando as perguntas. Hoje a gente vai receber uma convidada aprovada. Então a gente já vai, o que puder ir já conversando. E aí vocês vão me dizendo aí quando ela já está preparada para entrar, tá? A gente vai bater um papinho, deixa o pessoal ir entrando devagarzinho. E a gente vai vendo aí como é que chama ela, tá? Pessoal, lembrando, tá? Como a gente sempre fala, essa live vai ficar gravada lá no nosso YouTube, tá? @leongrupo_oficial. Não deixe de acessar o nosso site, www.leongrupo.com. Instagram, o pessoal já tá aqui mesmo, @leongrupo, nossas redes sociais, tá? Vou comentar aqui, já vou começar comentando, o pessoal já tá entrando aqui devagarzinho, o pessoal tá dando boa tarde. E a gente vai comentando algumas coisas, tá? Lembrando que, como a gente divulgou aí durante a semana, Visa Bullet de setembro foi divulgado, tá? Manteve a mesma situação de agosto. Como a gente sempre fala, esses últimos 2 meses aí do ano fiscal na imigração é mais ou menos isso aí, não tem nenhuma urgência, nada disso, nenhum alarde, tá? É normal. Assim que virar, né, o ano fiscal começa em outubro, muito provavelmente essa priority date, esse Visa Bullet vai avançar, tá? Como a gente sempre fala, a gente não tem bola de cristal, mas a tendência é essa, tá? Só recordando, o Visa Bullet está utilizando o Final Action Date, tá? Que está em 1º de setembro de 2023. Então, processos anteriores a essa data de protocolo, priority date, podem fazer aí os trâmites para emissão do Green Card, tá? Que mais notícias que saíram, tá lá no nosso blog, tá? Os detalhes, mas só para adiantar aqui para vocês, a partir de 2 de setembro de 2025, né, a categoria do visto B1, B2, que é de negócios e turismo, né? A grande maioria dos brasileiros tem essa categoria de visto, vai ter essas mudanças aí no critério. A maioria dos casos vai ter que passar por entrevista, né? Não vai ter aquela mais isenção de entrevista, tá? Mas a maioria dos solicitantes deverão fazer a entrevista presencial. Maiores detalhes acompanhem lá no nosso blog, tá? O nosso blog fica no nosso site, não é isso? Dá para ter um link lá no nosso site? Então, acesse o site, www.leongrupo.com, tem um link lá para o nosso blog, tá? As notícias, nosso Instagram, obviamente, também está bem atualizado, tá? Lembrando que a partir de outubro, tá? Muito provavelmente, esse visto de turista vai ficar muito mais caro, tá? Obviamente depois da aprovação. Vai continuar o trâmite normal, paga a taxa do DS 160, vai para a entrevista, depois da aprovação vai ter uma taxa extra aí de $250 para emissão, tá? E aí é uma notícia do Globo, né? Os vistos para brasileiros caíram 25%, né, durante o governo Trump. E é o que a gente tem sempre falado, tá? Para ir agora, né, a Leão Group é uma empresa de mobilidade global, a gente tem sempre batido nessa tecla porque é uma nova realidade da geopolítica mundial. Você precisa sim, tá, ser interessante para o país que você está. Apesar de estar falando aqui de visto de turista, visto de não imigrante, né, a maioria dos brasileiros que vem na live aqui, né, o pessoal que vem aqui, nossa audiência, vem procurando mudar para outro país, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, seja para os Emirados. Então o que a gente tem sempre batido na tecla. Torne-se interessante para o país que você deseja imigrar, tá? E aí, acabando com os burburinhos, como a gente sempre fala todas as lives, a gente vai falar também aqui um pouco sobre isso, não tem nenhum alarde, tá? O governo Trump, o Trump tá fazendo tudo que ele prometeu durante a campanha dele. Esse primeiro ano ele tá fazendo essa, vamos dizer assim, não é uma palavra um pouco forte, mas vamos botar assim só para entender, uma limpeza, tá? Tá arrumando a casa. Historicamente, né, no outro governo dele foi a mesma coisa. A partir do segundo ano, no segundo, terceiro e quarto ano de mandato, ele aquece a economia de forma absurda. E aí é o que a gente tem falado. Vistos de profissionais qualificados, pessoas que querem ir para os Estados Unidos para viver legalmente, trabalhar, criar os seus filhos lá, vão sim ser beneficiados com essa nova realidade da economia superaquecida nos Estados Unidos, tá? Então, não entre nesse oba-oba de internet, dizendo que vai acabar, os Estados Unidos não gostam de imigrante, o Trump é contra imigrante, não, tá? Não tem nada disso. A gente vai batendo papo, as perguntas vão surgindo aqui e a gente vai respondendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Lembrando, a live é domingo, né? Dos Emirados.
Nossa diretora de expansão, tá? Que está residindo em Dubai, a Paula, ela vai fazer uma live domingo, tá? Meio-dia de Brasília, né? Não é isso? Meio-dia de Brasília? Meio-dia de Brasília, tá? Falando sobre todas as oportunidades, todas as possibilidades nos Emirados Árabes. Me confirma aí, é convidado, com quem que ela vai, com quem vai ser a live? Confirma aí para mim. Tá, um especialista em tributação, tá? Os Emirados hoje, o grande atrativo para os Emirados são dois pontos muito importantes, tá? Primeiro, profissionais que querem ir para os Emirados tem bastante demanda de mão de obra lá nos Emirados, tá? E empresas que querem ir para os Emirados, tá? Querem botar o seu headquarter lá, levar a sua empresa para lá por questões tributárias, também é uma grande vantagem. Sendo bem genérico aqui, a live o especialista vai explicar muito melhor isso, mas empresas que têm faturamento até 100 mil dólares são isentas de imposto e a partir de 100 mil dólares pagaria 9% de imposto, tá? Isso sendo bem genérico. Não deixem de assistir a live lá, meio-dia da hora de Brasília, tá? Vai ser no nosso Instagram, tá? Da Leão Group. Vocês vão ter mais informações sobre isso. Lembrando que toda essa parte de ajuda, de ajudar você a se preparar para ir para os Emirados, a Leão Group faz, tá? Então a gente arruma, diferente dos Estados Unidos, onde a gente não arruma vaga de trabalho, lá nos Emirados é exatamente isso que a gente faz. A gente trabalha aí como vamos botar aí um headhunter, a gente coloca você em conexão com as empresas que estão necessitando de trabalhadores. E aí, fazendo uma comparação aqui bem rápida, os Emirados são os Estados Unidos aí da década de 70, 80, tem oportunidade de trabalho em todas as áreas, principalmente, obviamente, áreas técnicas, construção civil, área tecnológica, área de saúde. Então, não deixem de marcar a consultoria, tá? Nós temos especialistas em todas essas demandas, Europa, Estados Unidos, os Emirados, para entender qual é o seu perfil profissional, o que você quer fazer, por que você quer se mudar do Brasil, e a gente vai conseguir fazer um planejamento imigratório aí perfeito para o seu caso, tá? Não existe mais daquela, só os Estados Unidos é opção, não, tem opção no mundo todo, tá? Depende da sua formação acadêmica, da sua experiência profissional, do que você quer, da qualidade de vida que você quer. Você quer trabalhar muito, não tem isso, estou no começo de carreira, quero trabalhar 20 horas por dia. Não, eu quero uma vida mais tranquila, quero ter mais qualidade de vida, mais tempo para a família, talvez a Europa seja o melhor. Quero inovação, tecnologia, novos ares, os Emirados talvez seja melhor para você. Então, conversa com um dos nossos especialistas, tá? Comenta aí na live, eu quero, que aí o pessoal do atendimento está todo online aí, todo de plantão, de prontidão, para te chamar aí e agendar a sua consultoria, tá? Lembrando que a nossa consultoria, né, já tem bastante tempo, ela é gratuita, tá? Obviamente, vai passar por uma triagem para saber se você realmente tem perfil para fazer essa consultoria, tá? E a consultoria com um dos nossos especialistas para entender qual é a sua demanda, tá? Acho que os recados foram esses. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui para a gente ir aquecendo, para daqui a pouco chamar a Miriam. Vamos lá, deixa eu subir aqui para ver algumas perguntinhas. E aí vocês vão me falando aí para também não deixar a Miriam, nossa convidada, que cedeu o tempo dela para falar com a gente, esperando muito tempo, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal dando boa tarde, boa tarde. Eric Fernando, boa tarde. Como fazer para ir legalmente para os Estados Unidos? Desde já agradeço. Obrigado. É isso. Primeiro passo, já está fazendo, assistindo a nossa live. Segundo passo, imediato. Agenda uma consultoria para a gente poder entender aí qual é o seu perfil, sua família, formação acadêmica, para a gente poder te dizer qual é o melhor caminho para você ir para os Estados Unidos. Primeiro passo você já tomou, que é assistir, e essa vontade de ir legalmente. Não existe mais negociação. Não vai ser interessante, não vai ficar interessante para ninguém estar em solo americano de forma ilegal, tá? Então, procure o escritório, né? Se quiser, a Leão Group está à disposição, mas procure se legalizar, procure já ir para os Estados Unidos legalmente, porque a vida vai ficar já está muito difícil, vai ficar mais difícil ainda para quem está em solo americano ilegal, tá? Beleza, o Eric já foi chamado aí, beleza. Lilian Cabral, falei aí do Visa Budget de setembro, tá? Mantém o de agosto. Então, Priority Date 1º de setembro de 2023, tá?
Vamos lá, Bittencourt Queen. Quando você faz todo o processo para ir legalmente, já é possível ir contrato, vocês ajudam nisso também? Mesmo? Não, tá? A gente não arruma vaga de trabalho, tá? O EB2NW, que é hoje o carro-chefe da imigração, ele não precisa de um sponsor, não precisa de um empregador com a vaga. Você vai, pelas suas habilidades excepcionais ou por seu grau avançado de estudos, pela sua experiência profissional, com o green card na mão, você se coloca no mercado de trabalho. Obviamente, tá? A gente tem na Central de Benefícios um profissional, tá? Um parceiro nosso, que ajuda você, é um headhunter, que ajuda você a se colocar no mercado de trabalho. Mas isso não está vinculado ao visto, tá? Se por um acaso você quiser ir para os Estados Unidos com EB2, sem ser o NW, com EB3, você precisa sim já chegar com o sponsor, tá? A Leon Group não faz o trabalho de arrumar a vaga de trabalho em solo americano. Alexandre... boa tarde. Os casos reaplicados sofrem algum tipo de descrédito, visto que já houve uma negativa? E também se o perfil do officer ainda é um fator que pode influenciar ou não na decisão final. Ótimas perguntas, tá? Reaplicação. A gente chama de reaplicação, provavelmente deve ser cliente nosso. Pelo nome, eu acho que é cliente nosso. A reaplicação, a gente chama de reaplicação na realidade, porque nós do escritório e você já sabemos que é a segunda vez ou a terceira vez que você está aplicando o processo, tá? Mas na imigração, ele é tratado como um processo novo. Então não tem nenhum problema, você pode aplicar o processo quantas vezes você quiser. Obviamente, chega uma hora que a gente tem que entender se o perfil é para os Estados Unidos ou não, tá? Mas o fato de você estar reaplicando o caso não tem influência nenhuma, muito pelo contrário, tá? A gente tem diversos casos aqui que são aprovados na segunda tentativa, tá? Então, isso não tem nenhuma questão. E você me perguntou aqui, como é que ele perguntou? O perfil do officer ainda é um fator que pode influenciar? Obviamente que sim, tá? Infelizmente, isso é uma realidade, tá? O perfil do oficial de imigração, infelizmente, ele é um ser humano, ele tem as verdades dele, obviamente que eles tentam fazer o mais imparcial possível e técnico, mas é inegável que o perfil do oficial de imigração influencia. Querendo ou não, a gente precisa, como a gente sempre fala aqui na Leon Group, a gente é bem transparente, tá? E não o perfil do oficial de imigração, obviamente eles são treinados, né? Eles passam por essa questão de ser imparcial, analisar tecnicamente o caso, mas eles têm as convicções deles, tá? Karina Vagnoni, boa tarde, estou algumas semanas aguardando o retorno de vocês e nada. Karina, só me diz, você já é nossa cliente, é lead, já entrou, me explica um pouquinho melhor. De qualquer jeito, o nosso atendimento está aqui de prontidão, vai te chamar aí, pede para chamar aí, tá? Karina, ela falou que está tentando entrar em contato com a gente e não conseguiu. Ver o que está acontecendo aí, a gente vai resolver isso agora, tá? Já foi. Aqui, Alexandre, na visão do Leon Group, de maneira geral, a chance de aprovação da B2NW diminui para os brasileiros com a nova administração americana? De forma nenhuma, tá? Acabei de falar isso lá no começo, isso é um mito, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Pelo contrário, se você é um profissional qualificado, a administração Trump, ela pretende, isso aí já foi tema de diversos discursos do Donald Trump, que ele vai privilegiar os vistos qualificados. Então, não tem nada a ver uma questão a ser brasileiro com isso, tá? Ele vai focar exatamente nos vistos de profissionais qualificados. Aqui eu já respondi. A Miriam tá falando, né? Não é outra Miriam. Acho que é outra Miriam. É outra Miriam. A minha primeira fase foi aprovada em 6 dias, sem RFE, 3 de abril de 2024. E estou no aguardo do Visa Bullet até então. Será que no ano fiscal essa lista anda mais rápido ou está travando o super... Então, como eu te falei, como a gente falou, né? Tá nos últimos 2 meses aí, agosto e setembro, os últimos 2 meses do ano fiscal. Muito provavelmente, se a sua priority date é de quando? Minha fase foi aprovada em 6 dias, 3 de abril. Tem que ver qual é a sua priority date, tá? Quando é que você protocolou o seu processo, que é o que conta na realidade para essa fila do Visa Bullet, tá? Muito provavelmente quando virar outubro, essa lista aí de espera, o Visa Bullet vai andar um pouquinho mais rápido, tá?
Ó, já vou responder aqui, vou dar uma lida no... Porque essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Sempre que tem um convidado, eu gosto de dar uma lida aqui, para vocês entenderem que quando a gente fala, não é só da boca para fora, tá? O processo do EB2N por exemplo, a pergunta só para aqui botar em contexto, Paloma 16. Dando entrada, leva uma média de quanto tempo para ficar a documentação pronta? Então vamos lá. EB2NW, tá? Ele é dividido em duas fases, elegibilidade e admissibilidade. A elegibilidade hoje está demorando de 6 meses a 1 ano, e a admissibilidade, que é a parte do Visa Bullet, da entrevista, tudo, demorando mais ou menos 1 ano e meio. Então, tempo total de 2 anos a 2 anos e meio. Para corroborar o que eu estou falando, ó, o caso da Miriam, tá? É um processo consular, ela deu entrada, não aplicou o Premium Process, então não teve nada que acelerasse o caso dela, tá? Foi protocolado em 22 de maio de 2023, não teve RFE, e foi aprovado em 10 de agosto de 2023. Foram 80 dias de aprovação. É uma aprovação muito rápida, tá? Para os padrões normais, demoraria aí de 6 meses a 1 ano. O dela não demorou nem 3 meses. 80 dias não demorou nem 3 meses. E a entrevista consular foi em 29 de maio de 2025. Ou seja, 1 ano e 8 meses depois da aprovação e praticamente 2 anos depois do protocolo. Então é o que eu estou falando para vocês. 2 anos a 2 anos e meio, tá? Então, corroborando o que a gente sempre fala aí, processo protocolou 2 anos e meio mais ou menos para chegar na fase da entrevista. Inclusive, ela já está com o green card na mão, chegou agora dia 4 de agosto de 2025. O green card chegou para a família dia 4 de agosto. Então, ela deu a entrada no processo dela em 22 de maio de 2023, em 4 de agosto de 2025, ou seja, 2 anos e 3 meses depois, nem 3 meses, ela já está com o green card na mão, ela e a família, tá? Ela já está pronta para chamar? Já que eu já fiz a introdução, já chama ela, que ela fala um pouquinho mais sobre a experiência profissional dela, a formação acadêmica, o que ela faz, como é que está a vida nos Estados Unidos. Lembrando que ela já esteve aqui Já saiu a entrevista dela? Não, ainda não. Então, vamos ouvir ela aí. Chama a Miriam. Primeira mão ela vai falar com a gente. Enquanto ela está entrando, tá entrando? Olá, olá. Oi, Miriam, tudo bem? Tá me ouvindo? Ok, tô ouvindo bem. Vocês me ouvem? Boa tarde, sim, perfeito. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. E aí, receberam o green card? Recebemos. Deixa eu mostrar para vocês, para ninguém dizer que não é verdade. É. É verdade. E aí, fiz um apanhado aqui, na verdade, do seu trâmite processual. E aí a gente sempre gosta aí que você... Obrigado, primeiro de tudo, obrigado aí, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Me fala um pouquinho aí, fala um pouquinho para nossa audiência aí sobre você, sobre sua família, formação acadêmica. O pessoal sempre gosta de saber qual é a área de trabalho. Me fala um pouquinho suas experiências profissionais, para o pessoal entender aí, né? Porque, na verdade, essa live, quando a gente faz com um convidado aprovado, é exatamente para estimular as pessoas a tomarem o próximo passo, a darem o próximo passo e tomarem uma ação em direção ao sonho delas, né? Fica aí à vontade, Miriam. Obrigado aí mais uma vez. Tá, prazer enorme estar aqui com vocês. Como eu estou sempre dizendo desde o começo, vocês acabam fazendo parte da família, né? Marcando as nossas vidas de uma maneira assim poderosa. E desde o começo eu sempre estou elogiando, agradecendo a disponibilidade e atenção de vocês, que sempre foi de uma maneira excelente, né? No contato, na conversa, no esclarecimento. Então, tudo isso sempre gerou muita confiança e muita segurança nesse projeto que nós tínhamos. Eu sou da área da educação, sou professora, trabalho há muitos anos com a área do ensino especial, então toda a minha trajetória foi voltada para professor, né, para a área da educação em si, e com especialidade na psicopedagogia. Mas, enfim, já é um tempo de carreira, então a gente usou todo esse trabalho que eu venho realizando, toda essa experiência para fazer esse projeto dar certo. Toda a minha família foi envolvida, né? Toda a minha família vem comigo nesse projeto, nesse sonho, e isso que é gratificante, né? É algo que começou aqui em mim, com o meu trabalho, mas que também se estendeu a toda a minha família.
E hoje nós estamos aqui para celebrar, para compartilhar, dizer para vocês que é real, o sonho ele acontece. É claro que a gente coloca sempre na mão de Deus, Deus é que projeta tudo, é que faz as coisas acontecerem, mas é claro também que a competência de vocês, a parceria, todo o trabalho e energia desprendida para fazer tudo acontecer de maneira excelente também faz toda a diferença. Então, hoje o coração está bem grato, muito feliz. Nós já estamos em solo americano, já estamos desfrutando desse momento, estamos reorganizando a vida, é claro, a gente não vai negar que é nascer de novo, mas que como a gente já vem com as coisas já encaminhadas, dentro da legalidade, dentro do seu direito, né, as coisas certinhas, então realmente as portas ficam mais abertas, né, os caminhos são diferentes para nós. Então, também continuo também buscando aplicar para a área, existem várias possibilidades, várias oportunidades nesse lugar, e o projeto é que continue acontecendo dessa maneira, assim como nós iniciamos. Perfeito. Eu tô lendo aqui, Miriam, na realidade a sua família, você, seu esposo, são 3 filhos, não é isso? 3 filhos, 3 crianças. E 3, 7 e 10 anos, né? Então, ó, pessoal, para vocês entenderem, a família toda é beneficiada com isso, tá? Como a Miriam estava falando, é até o lema que a gente usa aqui na Leon Group, né? Viva o sonho e deixe o legado. Eles estão vivendo o sonho americano deles. E como ela falou, claro que tudo está na mão de Deus, depende de vários outros fatores, mas se a gente não tomar uma ação, se ela não tivesse saído do lugar dela, procurado a gente, posto o caso dela para a gente analisar, a gente fazer o processo, não teria como dar certo, né? A gente não teria como ter um resultado positivo se nenhuma ação tivesse sido tomada, né? Obviamente, a gente precisa contar com outros fatores, mas vocês precisam, sim, tomar essa ação. Precisam, eu vi até que uma seguidora perguntou aí quanto é que custa a consultoria. Hoje nossa consultoria é gratuita. Muito provavelmente a Miriam, quando fez a consultoria dela, ainda era consultoria paga, né? Hoje em dia a gente está tendo que fazer essa consultoria gratuita exatamente para combater as fake news, combater a falta de informação. Esse também é um trabalho da Leon Group, né? Obviamente, nosso trabalho principal, onde a gente ganha dinheiro, a gente sustenta as famílias dos nossos colaboradores, das pessoas que trabalham com a gente, cobrando os honorários, mas a gente também tem um trabalho de informação, de acabar com esses mitos, com essas inverdades, e por isso que é tão importante quando vem uma pessoa, né, uma família real, que passou por todo esse processo, até para a nossa audiência que está aí assistindo a live, entender que são pessoas normais. Obviamente, sim, precisam ter qualificação, né? A Miriam está falando aí quais as qualificações dela, mas são pessoas normais. Não é um ganhador de Nobel, não é um super astro né, aquele que está fazendo o EB2NW. Pessoas que, como a Miriam, se mostraram interessantes para os Estados Unidos. Então, é possível sim, você que está aí naquela dúvida, pô, será que vale a pena, será que não vale? É um investimento, a Miriam já está em solo americano, só para vocês entenderem, os filhos vão ser educados nos Estados Unidos, né, até a de 3 e a de 7 anos, né, o de 3 e 7 anos vão falar o inglês aí perfeito, né, daqui a pouco, se vocês não cuidarem de falar português com eles em casa, eles vão ficar como língua principal o inglês, né, então esse é o legado que se deixa numa tomada de atitude dessa. Né, Miriam? E aí, me fale, você chegar nos Estados Unidos quando? Nós chegamos na primeira semana de julho. Então o Green Card demorou aí uns 15, 20 dias para chegar na mão de vocês? Exato. Que é uma outra pergunta que as pessoas fazem, é exatamente essa. Eles fizeram a entrevista no consulado do Rio, aí tem até 6 meses para ir para os Estados Unidos, eles foram para os Estados Unidos, chegando em solo lá na imigração, eles pedem a documentação que é entregue para eles, eles mandam o endereço para onde é enviado o Green Card, como chegou aí para eles, dentro de 15, 20 dias. Fizemos a entrevista no Rio, foi bem bacana, foi tranquila, foi entrevista dentro do programado, dentro da orientação que vocês já haviam passado. Foi muito legal o suporte que vocês deram para nós lá no Rio também. De certa forma, a gente também se sentiu mais seguro, mais acolhido, tá? Quero agradecer aqui também, ao vivo. Assim que fizemos a entrada, eles já realmente confirmam ali toda aquele protocolo, né, de também uma certa entrevista rápida, só para também tomar conhecimento sobre a nossa entrada, e já eles encaminharam a documentação, que no caso é o cartão, e nós acompanhamos e foi bem rapidinho. Já estamos com o nosso cartão em mãos.
Lembrando aí que o que a Miriam falou, tá? Muita gente tem muito medo, muita dúvida nessa questão da entrevista, né? Porque muita gente remete à entrevista dos vistos de turismo, de estudante, né? Ainda mais nessa fase, né? Muita gente está com essa dúvida, será que vai atrapalhar, não vai? O governo Trump está sendo um pouco mais rigoroso com a emissão de vistos. Pessoal, a entrevista do Green Card, ela é mais tranquila que a de visto de turista, tá? Por exemplo, e de estudante. Eles vão fazer perguntas relativas ao seu processo e lembrando que ali é um grupo, como a Miriam falou, a gente dá todo o suporte, tá? A gente faz apesar de não precisar, mas é sempre bom estar preparado, a gente faz um treinamento, né, com as perguntas que podem surgir, a gente acompanha vocês até o consulado, né, vai com vocês até o consulado, obviamente a gente não pode entrar junto com vocês, mas a gente vai estar lá dando todo o suporte, e aí, como a Miriam falou, né, ela já contou aí como é que foi a experiência dela, ali é um grupo que dá o suporte até o final, tá? Até vocês saírem, depois a gente comemora junto com vocês aí a aprovação, tá? Então, é bem em relação a isso. E aí, próximos passos, próximos planos, tá usando aí a nossa central de benefícios, não esqueça de usar a central de benefícios, né? Como você mesmo falou aí, é bem interessante isso que a gente fala, é uma vida nova, parece que a gente nasce novamente, né? Tá num país estrangeiro, que já vai o seu país de vocês, a língua é nova, o tipo de trabalho é novo, como se comunicar, como se portar, escola para as crianças, enfim, me falem um pouquinho como é que tá esse comecinho de vida e essa situação aí em solo americano. Desafiador, mas ao mesmo tempo de muita satisfação, de saber que a gente conseguiu romper com todos os desafios, esperar o tempo necessário para poder desfrutar disso, né? Claro que a gente está concretizando um sonho, então nós sonhamos com viver tudo isso, então acaba que a gente consegue superar um pouco mais as dificuldades, levando em consideração que era um sonho e nós precisamos viver isso de uma maneira diferente, né? Com mais prazer, com mais alegria e mais satisfação. Então a adaptação das crianças está sendo tranquila, elas estão amando as escolas, realmente as escolas aqui, como eu sou da área da educação, era uma das questões que mais me preocupava. Então, toda a escolha de lugar, a escolha de moradia, tudo foi pensado na melhor qualidade de educação para as crianças, está sendo bem bacana. E aquilo que eu volto a dizer, estar aqui dentro da legalidade, estar aqui da maneira como nós estamos, traz muito conforto, traz segurança e nos ajuda a enfrentar esses desafios de adaptação de uma maneira diferente. É legal, tá? É muito bacana. E eu quero dizer para vocês que não tenham medo e tenham paciência, tenham calma, porque é um processo, é um projeto e nada acontece do dia para a noite. E a gente teve que lidar com essa espera, tá? Porque a espera existe. Eu estou vendo gente perguntando quando a gente começou e até quando, né? Quando chegou o Green Card. Então, é claro que tem um tempo, tem uma jornada de mais de 2 anos, né? 2 anos, vamos dizer assim. E esse tempo de espera ele é necessário, nos leva a pensar, nos leva a nos preparar e aprender também, para não chegar aqui de qualquer forma. Então, está sendo legal, está sendo bacana, estamos felizes, estamos desfrutando desse tempo aqui. É isso. O pessoal está perguntando aqui, eu vou até refazer a pergunta para você aí, porque o pessoal sempre tem essa dúvida. Eu falo que a entrevista ela causa esse medo. Como é que foi a entrevista, assim? Quantas perguntas foram feitas? Que tipo de pergunta você pode falar aí pra gente? Porque o pessoal fica com muito medo da entrevista lá no consulado. Nós também ficamos. Acho que todos nós ficamos. O ambiente do consulado é um ambiente de muito rigor, né? Então a gente já chega ali, já causa esse impacto. Mas a entrevista foi muito tranquila. Os cônsules, eles são muito afetivos no sentido de acolher, né? Conversar, cumprimentar, perguntar se está tudo bem. E ali eles tiram esse peso daquele momento. Então, assim, eles me perguntaram sobre quanto tempo de profissão, falaram com os meus filhos, perguntaram aos meus filhos o que eles estavam indo fazer nos Estados Unidos, perguntaram sobre o meu casamento, perguntaram para onde nós íamos morar. Então, basicamente, foram 5 ou 6 perguntas, não me lembro, mas bem rapidinho, a entrevista foi muito rápida. E naquele tempo, eles olhavam o meu processo, viam a documentação, iam conferindo, perguntaram sobre as minhas especializações, basicamente foram isso, e perguntaram sobre a língua, né, que domínio eu tinha da língua. Basicamente isso, a entrevista foi muito tranquila, foi muito rápida, e foi bem legal, e eu achei bacana eles conversarem com as crianças acharam isso o máximo, perguntaram, né, se eles queriam conhecer a Disney, perguntaram o nome deles, então
foi bem agradável, foi tranquilo, foi bacana, foi uma experiência incrível. Então, quero dizer para vocês que não tenham medo, tá? Não fiquem preocupados, por mais rigor que exista, se vocês estão preparados, estão dentro da verdade, estão ali colocando a vida de vocês posta dentro do que está sendo dentro do projeto, né? Do caso o pleito, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Exato, e é o que a gente sempre fala aqui na Leão Group, provavelmente falaram para você também. O mais difícil já tinha acontecido, que era ser, né, aprovado lá na elegibilidade. Na verdade, as perguntas que eles fazem ali são perguntas retóricas, é mais para saber como é o que está no processo, se confirma tudo que está ali no processo. Então é o que você falou, se você tem a sua verdade, né, se tá tudo certinho, tudo dentro da lei, não tem por que temer essa parte da entrevista, é porque infelizmente o que a gente tem de lembrança, né, a maioria das pessoas tem de lembrança, são as entrevistas do visto de turista, que muitas das vezes as pessoas são negadas exatamente porque o oficial de imigração ele fica com aquele receio da pessoa. Infelizmente, né, tá acontecendo muito das pessoas irem para os Estados Unidos e ficarem lá de forma ilegal. Quando você aplica um processo desse tipo de residência, você já está falando para os Estados Unidos que você não quer ficar ilegal, ou seja, você vai morar, vai trabalhar. Então, assim, esse peso já não existe numa entrevista consular, né, do processo ali no consulado. Não existe essa dúvida do oficial de imigração se você está indo para ficar ilegal ou não, fora de status ou não, em solo americano. Então, por isso que melhora bastante. E a gente agradece o seu tempo, Miriam. Vou deixar aí você livre para se você quiser falar mais alguma coisa, mas já de antemão já te agradeço pelo seu tempo, agradeço pela parceria. Como você falou, a gente se sente sim um pouquinho parte da sua família, a gente sabe o quanto é importante, a gente lida com o sonho das pessoas, então para a gente, de novo, obviamente aqui não tem ninguém puritano, a gente ganha dinheiro com isso, é o nosso trabalho, né? A gente se especializou nisso, mas o pagamento de estar conversando com uma família aprovada é imensurável, né? A gente fica muito feliz, tão feliz, acho que quanto vocês, cada caso que a gente aprova, porque a gente sabe o quanto demora, né? O quanto trabalho é despendido e quanto emocional a gente põe nesse processo, tá? Então, te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, deixar você livre para você falar o que você quiser aqui, a live é sua, e também o que você falaria aí para nossa audiência? Você já deu um pitaco aí, já deu uma força para eles não desistirem do sonho deles e você de falar aí mais alguma coisa para eles. Uhum. Esse sonho é para todo mundo. Não pense que você não se qualifica, porque é aquilo que é para todo mundo, tá? Não desista, faça a orientação, a supervisão, porque quando você fala com alguém que tem experiência, tem conhecimento, isso te abre as portas, abre os caminhos e abre a mente. Porque nós erramos, às vezes, por não ter conhecimento daquilo que a gente está tentando. Então, é importante falar com pessoas mais experientes. Então, eu penso que a consultoria, pelo menos para nós, foi muito importante. Foi o pontapé inicial para que a gente realmente tivesse segurança e caminhar nisso. Não tenham medo, sigam nesse projeto, nesse sonho que vai dar certo. Eu estou aqui para dizer para vocês que dá certo. Busquem de Deus o direcionamento e busquem a equipe da Leão Group. Eu não tenho nada a queixar, eu tenho só a elogiar mesmo. Sempre todos os cases que me atenderam. Hoje eu tenho falado muito com o Rafael e o Rafael me atendeu inicialmente, hoje o Gabriel me atende e sempre a proatividade é muito grande. Eu fico muito feliz, né? A clareza nas informações, o suporte. Então, desde o começo até hoje, eu não me senti abandonada estando com vocês e eu acho isso um diferencial dessa equipe, dessa empresa, desse trabalho. E a gente continua, né? A vida não para por aqui. A gente ainda tem que continuar aí com para continuar com esse projeto, né? Com esse sonho. E é isso. Torço por vocês. Não desistam, busquem informações, continue com a Leão Group, vocês estão no bom caminho, tá? Precisarem também, eu me coloco à disposição, podem me chamar, pode perguntar, o que precisarem de detalhes de informações, eu estou aqui para colaborar com vocês também, tá bom? Vou mostrar para vocês de novo o meu cartãozinho. Já chegou o meu e do meu esposo, e das crianças também estão chegando, já estou monitorando aqui, e está tudo certo, estamos muito felizes, realmente muito agradecidos por ter conhecido vocês, por ter tido vocês nessa caminhada até aqui, e espero poder contribuir sempre, tá bom? Com a história de mais pessoas, assim como vocês também estão colaborando com a nossa história, tá bom? Perfeito, Miriam. Muito obrigado pelas palavras. A gente agradece. Também a gente fica muito feliz com o sucesso de vocês. E é isso. Querendo ou não, a gente quer. A gente vai fazer parte aí da vida de vocês, né, nessa caminhada.
se Deus quiser, daqui a 5 anos, se vocês quiserem, né, fazer a cidadania americana, a gente vai estar junto com vocês nessa empreitada também, tá? Contem com a gente, continuem contando com a gente. O que precisar, a gente está à disposição. Obrigado aí pelo seu tempo. Mais uma vez, parabéns para a família. E agora é viver o sonho americano e tocar a vida, porque vocês estão realizando aí, vivendo o sonho de vocês, tá? Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Então, pessoal, é isso, né? A gente gosta muito de trazer os convidados, né? Os nossos clientes aprovados, tá? Exatamente para poder mostrar para vocês que são pessoas reais, são pessoas normais, tá? Obviamente, de novo, qualificadas, né? Não é um visto para qualquer um, mas é um visto para todo mundo, né? A frase é exatamente essa. Não é um visto para qualquer um, mas é um visto para todo mundo, desde que você se enquadre nos critérios, tá? E aqui da Leão Group você sempre vai ter essa transparência e esse planejamento, tá? E também é muito importante, hoje em dia a gente tem recebido bastante pessoas, bastante clientes que nos procuram para fazer um planejamento. Pessoas que estão entrando na faculdade vêm nos procurar para saber qual a faculdade fazer, o que ele precisa ter de experiência profissional, né? Planejando mesmo o futuro. Tá? Se você não tiver todos os critérios ainda necessários, a gente vai falar isso na consultoria, vai te dizer quais são os caminhos que você precisa percorrer, né, para conseguir cumprir esses critérios. Se não for o momento dos Estados Unidos, tem a Europa, tem os Emirados, tá? Converse com a gente aí, que a gente vai ter um plano de ação para você, se esse é a sua vontade de ir morar no exterior, de viver essa experiência, de viver esse sonho, não deixe de marcar uma consultoria com a gente, tá? Respondendo aqui, que já surgiu umas 2, 3 vezes aqui, a consultoria é gratuita, tá? Fala aí, eu quero, o nosso atendimento tá de prontidão aí, vai chamar vocês para agendar essa consultoria. Deixa eu subir aqui para ir respondendo algumas perguntas. Vamos ver onde eu parei aqui. Vamos lá. Deixa eu subir aqui, deixa eu ver. Se tiver alguma pergunta, já pode me mandando aí, gente. Aqui, eu acho que cheguei. Paloma, dando entrada, ela já responde essa. 1, 2 ou 3 anos? Então, em média, 2 anos a 2 anos e meio, tá? Alexandre Massulo. A aprovação, a porcentagem de aprovação da Leão Grupo gira em torno de quanto? Mais ou menos em torno de 80%, 83%, tá? Cavu Caldas, nosso responsável pelo escritório lá, nosso sócio do escritório lá de Fortaleza, Leão Grupo Norte e Nordeste, tá aqui, boa tarde, Cavu. Ó, Bittencourt Queen, é pouco falado sobre a área de logística nos Estados Unidos, tem demanda para essa área? Vou responder de forma bem direta, tá? Nosso YouTube, @Leão Grupo Oficial. Vai lá, joga a área de logística e vê quantos clientes lá a gente tem aprovado nessa área de logística. Com certeza vai ter entrevista com algum aprovado. A área de logística é uma área que tem bastante aprovação. Fala aí. O Diário do Aprovado com o Marcão, que saiu agora, é da área de logística. Ah, é? Então, ó, a Júlia aqui, nossa colaboradora aqui do marketing, acabou de falar. Diário do Aprovado que acabou de sair com o Marcão, área de logística. Então, você que fez a pergunta aí se tem demanda ou não, já te adianto que sim. Agenda uma consultoria com a gente para a gente poder entender o seu perfil e a gente poder tocar o seu projeto em frente, tá? Maíra Chalém. Olá, Guto, estamos ressubmetendo. Essa será a nossa 4ª vez. Pedimos para a gente ler a sua atenção pessoal ao nosso caso. Maíra e Maurício Lacerda. Maíra, vou dar uma olhada sim, tá? Obviamente, você tem os responsáveis do seu caso, o case manager e o advogado do seu caso, mas esse pedido seu vai ser atendido sim. Vou dar uma olhada, pessoal, vou pedir para nossa diretora jurídica, a Daniela, também olhar o processo com bastante atenção, como a gente faz com todos os clientes, tá? Não é só porque você está pedindo aqui não, mas eu não ia deixar você como cliente nosso sem resposta na live. A gente dá essa atenção especial para todos, sim, tá? Vocês não são números, vocês não são... Cada um de vocês é um cliente especial para nós, tá? Eu tô te respondendo aqui porque, como você falou na live, a gente vai sim... Já tá fazendo no seu caso, mas a gente vai fazer sim, tá? Sou pedagoga com especialização, experiência, cursando mestrado, me preparando para publicar meus artigos. Sou elegível? Paloma, a princípio sim, tá? De novo, aqui é uma live, né, informativa, de bate-papo, de perguntas e respostas. Não tem um cunho jurídico, então não dá para fazer essa análise de perfil
mais específica, marca a consultoria. Nossa consultoria ela é individualizada, é 1 hora de consultoria por vídeo, tá? Com um dos nossos consultores especialistas, e eles vão fazer uma análise completa. Mas, respondendo assim de forma geral, a princípio sim, tá? Só para você entender, a Miriam, que a gente acabou de conversar, ela é psicopedagoga. Então, você acabou de falar aqui, pedagoga, fazendo mestrado, me parece sim um bom perfil, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta que bateu aqui. Uma pergunta que deve ser da nossa caixinha. Ter dupla nacionalidade ajuda na análise do caso? Quais são as principais razões de negação da EB2NW? Vamos lá. Ter dupla cidadania não influencia em nada no caso de análise do EB2NW, tá? Brasil, Europa, a gente fala que está na fila do resto do mundo. São 5 filas, tá? Resto do mundo, Filipinas, México, Índia e China. São as filas. Então, você ter a cidadania italiana, portuguesa, não influencia de forma nem positiva nem negativa na análise do caso, tá? Principal razão de negativa do EB2NW, você não ser considerado um profissional de interesse nacional dos Estados Unidos. Seja por não estar bem, a maioria dos casos, não estar bem posicionado para continuar exercendo essa função em solo americano. Então, a maior parte da negativa vem aí dessa não interesse nacional, tá? Obviamente, tá? Qual é a grande vantagem de procurar a Leon Group? Obviamente, quando a gente aprova, a gente fica muito feliz. Mas uma negativa, para a gente, é de suma importância em novas aplicações. Porque na negativa, a gente entende quais são a realidade atual da imigração, quais são os motivos da negativa, o que a gente precisa melhorar, o que você precisa melhorar no seu perfil. Então, a gente está sempre... A grande vantagem de contratar a Leon Group como assessoria é que você vai estar lidando sempre com profissionais extremamente atualizados nas novas práticas da imigração, tá? Então, Guto, é possível fazer meu caso sozinho? Tá? A gente sempre deixa claro, não é necessário ter um advogado para aplicar um visto imigratório para os Estados Unidos, mas você vai perder o principal, que é essa expertise, essa quantidade enorme que a gente tem de experiência por casos aprovados, por casos negados. A gente tem um extenso estudo de negativos exatamente para entender quais são as nuances que levam à aprovação. Então, por isso, quando eu respondi lá ao seguidor aqui que perguntou, Guto, ressubmeter, tem algum descrédito? Tem? Não tem. Muito pelo contrário. Talvez com a sua negativa a gente consiga preparar um caso melhor. E com a reaplicação a gente também tem a oportunidade de que seu caso caia na mão de um outro oficial de imigração. Então, a gente vai ter uma outra análise, uma outra opinião sobre o caso, tá? Outra pergunta que chegou aqui da caixinha. Com o Trump, o tempo está demorando mais para ser aprovado? Não, tá? Não tem influência nenhuma isso. Tá? Muito pelo contrário, como eu falei. Esse ano é o ano de arrumar a casa. Ano que vem ele vai começar a aquecer, já está aquecendo a economia. Então, grandes empresas, Apple, Amazon, Tesla, vão pressioná-lo, tá? Porque ele vai aquecer a economia, vai precisar de mão de obra qualificada. Então, os próprios empresários vão pressionar a acelerar essa obtenção de mão de obra qualificada. Então, a demora não está na administração Trump, tá? Já estava essa priority date aí, esse visa ban já estava com 1 ano e meio a 2 anos de espera. E, sendo bem sincero, não é... Isso é só com a experiência que a gente tem, é uma análise de que isso possa melhorar sim, porque eles vão ser pressionados a aprovar mais mão de obra qualificada, tá? Deixa eu voltar aqui para as perguntas aqui. A Alexandre está agradecendo, obrigado pelas respostas, sou cliente há alguns anos e continuamos perseverando. Obrigado, Cleise Mendes Lohana, pelo suporte diário. Então é isso, vamos perseverar assim, a gente vai conseguir, tá? Vamos em frente, a gente está contigo nessa batalha aí da imigração, tá? Eric Fernando, aqui no Brasil sou caminhoneiro, tem alguma possibilidade de conseguir ir para lá legalmente, trabalhar na profissão sem saber inglês? Então, Eric, como eu falei pro pessoal, não dá pra gente fazer uma análise de perfil aqui na live, porque ela não tem esse cunho jurídico. Procura lá a nossa consultoria pra gente poder te dar uma análise de perfil bem específica pro seu caso, tá? Afonso Marques, estou aguardando há 13 meses. Afonso, provavelmente você é nosso cliente, aguardando há 13 meses que é a resposta dos 140. Me fala um pouquinho aí que eu consigo te ajudar. Rosana Fernandes, 94. Por que existe essa diferença? Alguns processos levando 6 meses a 1 ano e outros menos para elegibilidade. Resposta rápida e tranquila de se dar, tá?
tudo depende da quantidade de trabalho que o oficial de imigração tem, tá? Isso diz mais em relação à quantidade de trabalho que o oficial de imigração tem. Hoje, o prazo médio tem sido isso e tem cada vez ficado menos discrepante. Na época da pandemia estava muito discrepante, tinha caso que era aprovado em 2 meses, tinha caso que demorava 3 anos. Hoje eles estão fazendo uma redistribuição, já há algum tempo, hoje não, já há algum tempo, para que essa disparidade entre o aprovado mais rápido com o aprovado mais devagar não seja tanta diferença, tá? Mas existe, sim, ainda alguns oficiais de imigração com uma carga de trabalho maior e oficiais de imigração, sim, que levam mais tempo para analisar o caso, tá? Isso é individual, prazo médio. Aí a pessoa vai falar, mas como acho que o cliente falou aqui, 13 meses. Se você falou que é de 6 meses a 1 ano, como o meu já tem 1 ano e 1 mês, tem algum problema? Não tem nenhum problema. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar, algumas atitudes que a gente pode tomar para tentar acelerar, mas não quer dizer nada. Não quer dizer que o processo está demorando mais. Ele tem mais chance ou menos chance de ser aprovado, tá? Ju Vassal, como faço para saber mais sobre a consultoria de vocês? Entre em contato com o nosso atendimento, ou então marca eu quero aí, alguém já vai entrar em contato contigo. Já vai explicar sobre a nossa consultoria, tá? Gabriel Lobo, nosso case manager, está dando parabéns para a Miriam. Aqui já perguntou, quando você tem dupla nacionalidade, não ajuda em nada, nem atrapalha. O Afonso está falando aqui que é para a gente falar no direct. Afonso, alguém vai falar com você aí, tá? Mas o fato do seu processo, como você falou aqui, tá fora da curva. Isso são prazos médios, tá? A imigração ela não tem nenhum prazo que vincule ela. O fato do seu processo estar demorando 13 meses não quer dizer, como eu falei, não quer dizer que ele vai ser negado, vai ser aprovado. Tá demorando um pouquinho mais, mas não quer dizer que tem algum problema no seu caso, tá? Cássio de Oliveira, Deus abençoe a jornada de vocês, amém, obrigado aí pelas palavras. Priscila Pires Fotos, qual foi a data de início da Miriam até o dia que ela recebeu o green card? Vou repetir aqui pro pessoal saber, tá? Lembrando, pessoal, para não ficar parecendo que isso é uma regra, são prazos médios, tá? A Miriam deu entrada no processo dia 22 de maio de 2023, não teve uma RFE, então isso já acelera bastante o caso, tá? Quando tem RFE, o RFE, para quem não sabe, Request for Evidence, tá? Um requerimento por novas evidências. O processo está quase aprovado ali, mas do oficial de imigração quer mais algumas evidências. Então o fato de não ter uma RFE já ajudou bastante em acelerar essa aprovação. O caso dela também foi aprovado bem rápido, tá? 80 dias, menos de 3 meses. E a entrevista foi em 29 de maio. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem rápida, tá? Ela protocolou em 22 de maio de 2023 e tá com o green card na mão já em 4 de agosto. Então, a gente está falando aí de 2 anos e 3 meses, nem 3 meses completados, 2 anos e 2 meses e meio aí, para ela ter o green card na mão. Desde que ela deu a entrada no processo até estar com o green card na mão, já morando nos Estados Unidos. Então, é o que a gente fala, entre 2 anos e 2 anos e meio, tá? Ali um grupo já está chamando o Afonso. Andy Vieira. Fico nessa dúvida também sobre alguns demorarem menos e outros mais. O que seria? Sorte? Tem um critério? Eu não diria sorte, mas também não tem um critério, tá? Como a gente falou, é um prazo médio e aí vai depender do oficial de imigração, quantidade de trabalho que ele tem e se ele é mais devagar, mais rápido, tá? Mas cada vez mais essa discrepância entre o mais rápido e o mais devagar está diminuindo, tá? A gente dificilmente vê um processo que passe de 2 anos e meio, tá? Até porque, sendo bem claro com vocês, tá? Pode ser que o processo demore um pouco mais na elegibilidade, mas como a sua priority date, o que conta é a data que você deu o protocolo, então quando você for aprovado no I-140, vai estar mais perto de você fazer a entrevista no consulado do Rio. Então, talvez a sua admissibilidade seja mais rápido do que 1 ano e meio de quem é aprovado rápido, tá? A Miriam, por exemplo, ela foi aprovada em 80 dias, mas demorou para fazer a entrevista 1 ano e 8 meses. Então acabou dando os 2 anos. Então quem demora um pouco mais para ser aprovado, como a priority date que conta é a data que você protocolou o processo, talvez a sua admissibilidade seja um pouco mais rápida, tá? Não, Eric, não pode ser no Rio de Janeiro e São Paulo. A entrevista é só no consulado do Rio de Janeiro, tá?
São Paulo tem consulado, mas não tem entrevista para Green Card, tá? Bittencourt Queen já respondi a pergunta do caminhoneiro, tá? A gente não pode fazer análise de perfil aqui, do Eric, que ele falou do perfil do caminhoneiro. O inglês, tá? Vou responder aqui de forma genérica. O inglês, ele não é um requisito, um critério para aprovação do EB2NW, tá? Obviamente, vocês estão indo para um país que fala inglês, a língua oficial, e para você se colocar no mercado de trabalho, para você ter oportunidades melhores de trabalho, para conviver na sociedade, para trazer benefícios para a sociedade americana, o inglês vai ser importante. Mas não é um critério falar inglês para ser aprovado no EB2NW, tá? O Bittencourt perguntou aqui. Bittencourt, nossa estrutura da Leão Group, para vocês entenderem, tá? Ele perguntou onde é que a gente está. Nós temos a nossa law firm em Washington, D.C., tá? Com todos os nossos advogados, com a nossa representação americana, diferente do que muita gente fala aí, temos advogados com BAR, tá? A BAR é a OAB, a licença para exercer a advocacia em solo americano. Nosso grande diferencial é que nós temos advogados também com OAB que podem atuar no Brasil, com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Washington, D.C., como eu falei, onde é a nossa law firm, Lisboa, na Europa, e Dubai, nos Emirados Árabes, tá? Então, essa é a nossa estrutura. Todos os escritórios físicos, e a hora que vocês quiserem visitar uma dessas sedes, é só nos avisar, tá? Vamos lá. Priscila Pires Fotos, ela disse que já está em solo americano. Não entendi se é uma pergunta, se é uma afirmação. Mayra Chalem, boa tarde, Guto. Isso aqui eu já respondi, é da esposa do Maurício Lacerda. Bittencourt, que ela comentou que perguntaram sobre as crianças conhecer a Disney, como tem um parque menor, se não me engano, na Califórnia. O pessoal está conversando. Isso aí, pessoal. Usa o nosso bate-papo. Se for alguma pergunta para mim, direciona que eu respondo. Mas se vocês estiverem conversando, podem conversar. Nossa live é para isso mesmo, tá? Deixa eu ver aqui que acho que chegou mais alguma pergunta aqui da caixinha. Vamos lá. Muito provavelmente, tá? A pergunta é, eu li a pergunta e não falei para vocês. Vocês falaram do fim do ano fiscal do governo dos Estados Unidos em um vídeo sobre Visa Budget. Não teremos mais Green Card esse ano? Não. Vamos lá. Duas coisas bem diferentes, tá? E não é do governo, é da imigração. O fim do ano fiscal da imigração termina agora em setembro, tá? E começa um outro em outubro. Terão novos Green Cards disponíveis. O Visa Budget está em 1º de setembro de 2023. Então, todos os processos que tiveram o protocolo antes de setembro de 2023 vão fazer todo o trâmite, estão fazendo. Tanto que a gente acabou de falar aqui, a Miriam acabou de receber o green card dela agora, dia 4 de agosto, há 10 dias atrás, hoje é dia 14. Então são duas coisas diferentes, tá? Processos que estão com data de priority date antes de setembro vão continuar emitindo o green card. Ainda tem green card para ser emitido esse ano. Não tem novos green cards, então por isso que eles não andaram com essa priority date para contemplar outros aplicantes, tá? Isso provavelmente vai começar a andar a partir de outubro, que é um novo ano fiscal, uma nova cota aí gigantesca de green cards, tá? Então são duas coisas diferentes. Vai ser emitido o green card ainda esse ano, sim. Tanto está sendo, tá aqui o exemplo claro é da Miriam, que acabou de ter o green card dela emitido 4 de agosto de 2025, tá? Então outros green cards estão sendo emitidos. Eu acho que esse mês aqui, só essa semana a gente tem mais entrevistas aqui, não tem no consulado? São quantos? 2 ou 3, né? Ó, só esse mês, essa última quinzena de agosto, a gente tem 3 entrevistas no consulado aqui do Rio de Janeiro. Fora os que já estão nos Estados Unidos. Então, o green card não parou de ser emitido, tá? Então, o que acabou, quando a gente fala que o ano fiscal acabou, são novos green cards, tá? Vamos lá. Mageibe, acho que é Mageibe, é isso. Nossos honorários, tá? Hoje um EB2NW tá com custo de $20 mil, tá? E aí eu vou te passar aqui duas condições financeiras bem rápidas, tá? $17 mil à vista e os $20 mil a gente consegue parcelar aí, entre em contato, marca consultoria, que na consultoria a gente consegue te explicar melhor como é que funciona esse parcelamento, com uma entrada e algumas parcelas, tá? Lembrando que a Leão Group
tem uma política muito, muito boa aí em relação a parcelamento do processo e também ao valor do dólar. Hoje o dólar está 5,41, 5,40, deu uma baixada. Lembrando que a Leão Group trabalha com um teto de 5,50. Por que isso? Com essa efervescência de ações que estão acontecendo, às vezes o Donald Trump fala alguma coisa, o dólar dispara, nosso presidente, nosso ministro, nosso alguém fala alguma coisa, o dólar baixa, sobe. Para vocês não terem influência desse sobe e desce do dólar, o nosso teto é 5,50. Então, é uma ótima oportunidade de vocês aplicarem. Hoje está 5,41, está melhor ainda. Então, se o dólar for menos de 5,50, vocês vão aproveitar o dólar do dia. Se ele bater 5,50 ou mais, vai ficar fixado em 5,50. Então, pode acontecer qualquer coisa, o dólar foi a R$7. Não tem problema, você vai continuar pagando 5,50, tá? Então, essa é uma garantia que a Leão Group dá para vocês, tá? Lembrando que os nossos honorários de $20 mil, como eu falei aqui, tá muito em voga aqui, muitas perguntas sobre isso. Esse processo, a negativa, ela não é definitiva, tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro para vocês. Vocês podem reaplicar esse caso quantas vezes vocês quiserem, tá? A Leão Group, né, garante para vocês a reaplicação desse caso pelo menos uma vez. Essas informações todas, eu estou até me antecipando um pouco, marca uma consultoria com um consultor nosso, que todos esses detalhes vão ser respondidos. Mas para não deixar nossa seguidora sem resposta, gira em torno aí de $20 mil os nossos honorários. Dependendo do tamanho da sua família, você vai gastar aí mais uns $3 a $5 mil de taxas imigratórias que é pago à imigração americana, tá? Aí depende do número de pessoas na família, de filhos. A Miriam, por exemplo, são 5 pessoas. Então ela gastou aí por volta aí de uns $5 mil, $6 mil de taxa migratória, tá? Já respondi isso, por que da diferença entre um prazo e outro. Ju Vassal, existe alguma profissão ou perfil profissional que a produção seja mais rápida? Não, tá? Isso é uma pergunta que também sempre surge, por isso que eu fiz questão de responder. Não existe diferença entre tipo de profissão. Ah, essa é mais rápida, essa não é, tá? Já respondi isso aqui, tempo médio de aprovação. Boa pergunta também. Fabinho Luna. Para quem está em processo de EB2NW nos Estados Unidos, tem entrevista também? Eu não vou chutar um percentual não, mas 95% a 99% não tem entrevista, tá? Mas se tiver entrevista não é nada demais. Não quer dizer que vai ter entrevista, então eles estão com a intenção de negar o que aconteceu. Não aconteceu nada. Às vezes é um oficial de imigração um pouco mais, não vou dizer rigoroso, porque não tem a ver com rigor, um pouco mais pragmático e ele marca a entrevista, tá? Não quer dizer nada marcar uma entrevista solo americano. A maioria dos casos não tem entrevista, tá? Ó, tem pessoal que tá aí de plantão, o nosso atendimento, tem um monte de gente comentando eu quero. Mayra Chalém, ela tá perguntando quanto é que é o valor do Premium Process. Premium Process, hoje a taxa migratória do Premium Process está $2.805. Vale a pena no caso da resubmissão? Não quer, a questão não é caso de resubmissão ou não ser resubmissão que o Premium Processing ele vai fazer valer a pena ou não. Grande questão o Premium Processing é para acelerar a elegibilidade, a análise dos 140, que hoje, como eu falei, está em torno de 6 meses a 1 ano, e com o Premium Processing eles vão dar a resposta em até 45 dias úteis, tá? Mais ou menos, porque aí pode ter RFE, mas é mais rápido, bem mais rápido. Não vai, aí você vai ter a certeza se foi aprovado ou não na elegibilidade. Não vai acelerar a admissibilidade, tá? A Priority Date não vai mudar por conta do Premium Process. Então, hoje, para você ter o seu Green Card na mão, o Premium Process ele não tem surtido muito efeito, ou nenhum efeito. O que surte efeito na aplicação do Premium Process é você ter a certeza se você foi aprovado ou não na elegibilidade, que, sendo bem sincero, a elegibilidade é 99% aí da sua aprovação do Green Card, tá? Sim, Priscila, essa live vai ficar salva, tá? No nosso YouTube, @leongroupoficial, tá? Então é isso, gente. Vamos já encaminhando, já 1 hora de live. Como a gente combinou aí com uma live agora toda quinta-feira, com certeza, né? Se nada mudar. A gente tá priorizando a live aí ser mais ou menos 1 hora, para ficar de fácil pesquisa por vocês, vai ficar salva lá no nosso YouTube. Então, os assuntos que vocês quiserem recordar, lembrando que a gente falou de Visa Bulletin, falou de dificuldade ou não do EB2NW para brasileiros, falou do aumento de taxas
para visto B1, B2. Falou o que mais que a gente falou? Deixa eu dar uma recapitulada para vocês, quando virem a live, já saberem. Ó, falamos de acabar a isenção de entrevista, falamos de Emirados Árabes, falamos da live dos Emirados no domingo, não deixe de acompanhar, tá? Não feche os olhos a outras oportunidades. Europa é uma realidade, Emirados Árabes é uma realidade. Então não deixem de você que está aí procurando fazer seu planejamento migratório, a gente pode ajudar você em todas essas possibilidades, tá? Então é isso, a gente vai se encaminhando para o final. Live está salva lá no @leãogroup oficial, nosso YouTube. Acessem lá o nosso YouTube, tem Diário do Aprovado, tem Conexão Green Card, tem entrevista com o aprovado, tem conteúdo. Nosso Instagram também tem bastante conteúdo. Continuem mandando as perguntas. Vocês viram que eu respondi um monte de pergunta da caixinha, tá? Eles vão mandando aqui para o meu WhatsApp, eu vou respondendo. E continue acompanhando a gente aí, principalmente no Instagram, que a gente vai deixando vocês atualizados de tudo. Nosso canal de YouTube, @leãogroup oficial, nossas redes sociais, @leãogroup, nosso site, www.leãogroup.com, tá? Acho que é isso, boa tarde, até semana que vem a gente volta para fazer a live. Não deixe de acompanhar a gente aí nas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato ou com o nosso atendimento, no nosso direct. A gente vai dar um jeito de te responder, tá bom? Boa tarde aí, bom final de semana para todo mundo.